Olá, pessoas, paz e luz. Como vocês já sabem, este programa existe graças a este livro, Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, lançado em 2019 pelo pesquisador Paulo Henrique Figueiredo. Mas vocês devem se perguntar, como tantos detalhes descritos nesse livro sobre os diálogos, os passos de cada personagem, as minúcias dos ambientes, como tudo isso chegou às nossas mãos, ao trabalho que hoje nós reconhecemos como de grande importância para a história do Espiritismo no Brasil, principalmente. E claro que a resposta já foi dada em um outro vídeo que a gente conta a história do grande pesquisador do Espiritismo, Silvino Canuto Abreu, que desencarnou em 1980. Foi graças a Canuto que os fatos verídicos e inéditos, inclusive descritos nesse livro, os pensamentos íntimos dos personagens, estavam ao alcance de Canuto durante o período em que ele esteve na França. E tudo isso foi trazido ao Brasil e transformado em um grande dossiê, um grande documento que foi guardado em sua biblioteca, uma biblioteca rara, com milhares de documentos históricos da época de Kardec, os próprios escritos da própria mão do codificador, documentos que foram datilografados por Allan Kardec, escritos por seus pioneiros e amigos. Tudo isso chegou ao Centro de Documentação de Obras Raras, o CEDOR, que é uma instituição ligada à Fundação Espírita André Luiz, a FEAL, para onde foi levada, guardada, conservada e dado início à recuperação, digitalização e, claro, à divulgação pública desses documentos que hoje nós estamos aqui conversando e discutindo e descobrindo sobre como de fato havia nascido o Espiritismo através de Allan Kardec. Mas aí vem uma segunda pergunta: como é que tudo isso chegou às mãos de Canuto Abreu? Como é que esse imenso dossiê deixado por Kardec chegou às mãos desse pesquisador e, consequentemente, está sendo divulgado agora pela FEAL? E sobre essa pergunta, nós já, inclusive, relatamos que o próprio Canuto Abreu explicou dizendo o seguinte, abre aspas, após numerosas peripécias judiciais que se sucederam por um espaço de quase 10 anos, os arquivos foram entregues aos herdeiros da senhora Allan Kardec. Fecha aspas. Contextualizando, tudo isso aconteceu, obviamente, após uma criminosa fogueira que vitimou o acervo da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, logo após a morte de Amélie, destruindo a maior parte da volumosa correspondência que existia entre ela, o marido e os seus amigos e colaboradores do Espiritismo na sua época. Todos os registros, inclusive da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, foram destruídos, quase tudo. E aí, aproveitando um período de estudos na Universidade de Sorbonne, em Paris, entre os anos de 1920 e 22, Canuto pôde visitar os pioneiros do Espiritismo, testemunhas vivas que estiveram junto de Kardec e da esposa ao longo de alguns anos, convivendo e vivendo o Espiritismo pensado pelo codificador e trazido à luz do mundo pelo Espírito de Verdade. Pessoas como Gabriel Delane, Jean Mayer, Paul Lemarie, Camille Flammarion, Henri Sauce, que foi aquele que escreveu a primeira biografia de Kardec, Leon Denis, o poeta do Espiritismo, o editor e livreiro Bourdon François Louis, conhecido como Bourdon Ainé, todos eles, todas essas pessoas permitiram que Canuto examinasse os documentos, dossiês, cartas, manuscritos que estavam na mão dessas pessoas e que trazia a verdadeira história e o legado de Kardec. Essas pessoas, inclusive, não estavam contentes e muito preocupados com os acontecimentos do Espiritismo francês. Quando Canuto Abreu chegou à França, nessa época, encontrou um Espiritismo mantido por estas pessoas, poucos adeptos, porque a maioria dos trabalhadores havia abandonado a causa.
A imagem do espiritismo estava desgastada diante da opinião pública francesa. E, por coincidência, assim como no Brasil, o pensamento kardeciano estava sendo desvirtuado. Ou seja, enquanto a França parecia colocar um fim no legado do espiritismo em seu pensamento original, aqui no Brasil, Rustem era adotado em todo o movimento espírita a partir da Federação Espírita Brasileira. O Kardec estava sendo substituído por um grande adversário do movimento na França. Era preciso fazer alguma coisa contra a ação desses inimigos invisíveis, deve ter pensado Canuto Abreu. Então, aproveitando esse período de 2 anos em que esteve estudando, Canuto obteve acesso a uma numerosa documentação. Leu as cartas trocadas por Kardec e Amélie, seus amigos e colaboradores, teve acesso a artigos de jornal, livros autografados, anotações, os mais íntimos manuscritos do mestre, que o próprio Canuto fala que eram os mais reveladores da pessoa humana, que a gente não sabe ou que a gente desconhecia, era que Kardec, não poderia ser logicamente diferente, né? Era uma pessoa que vivia o espiritismo. Ele saía de casa em alguns momentos durante a semana, acompanhado de sua esposa, para atender os doentes, para ajudar pessoas que estavam abandonadas, levava lençóis, fazia campanha do quilo. Ele vivia o espiritismo muito além do trabalho, lógico, imensurável que era de escrever e codificar a mensagem do Cristo. Kardec vivia isso. Então, esses documentos de Canuto revelou um Kardec que era, digamos, esquecido, abafado. O ser humano que era Kardec em sua mais pura missão aqui na Terra. Então, em 1934, diante de fartos documentos e depoimentos, Canuto elaborou, na calada do seu gabinete, sua forte denúncia. Mas ele pensou, será que seria o ideal o momento para confrontar a obra de Kardec e os destinos que eram dados ao espiritismo no Brasil? Ficou em silêncio. Em 29 de abril de 1937, Canuto escreve para Chico Xavier, de quem já era amigo, e começava ali os primeiros contatos sobre os documentos que o pesquisador Canuto havia trazido de Paris. E em Pedro Leopoldo, por uma semana, os dois amigos entraram nas madrugadas, lendo os relatos inéditos, inteirantes dos depoimentos, conhecendo o conteúdo dos manuscritos, bons e dos maus momentos do movimento espírita em Paris e aqui no Brasil. E claro, começaram a perceber que havia um grande trabalho dos inimigos do espiritismo que estavam querendo silenciar, findar a obra de Kardec. Em meio às leituras de originais, lembranças do passado e reflexões doutrinárias dos dois amigos, pesquisador e médium, por volta da primeira hora do dia 21 de agosto de 1952, se deparam com a presença da espiritualidade, desejando dar sua contribuição a um momento tão grandioso para a história do espiritismo. Manifesta-se pelo lápis de Chico Xavier o Espírito Emmanuel, evocando a urgência do serviço de recuperação da proposta original do codificador e dos seus pioneiros fiéis, sobre os quais os amigos conversavam. E era necessária uma ampla divulgação daqueles documentos, mas orienta Emmanuel. Abre aspas. Tudo tem seu tempo adequado. Devemos esperar o amadurecimento das pessoas e das condições. Faz parte do exercício do bem saber aguardar e considerar o tempo como ingrediente nas mudanças. As cartas, as traduções, os artigos de Canuto, as histórias resgatadas dos pioneiros fiéis, a recuperação da moral autônoma, dos ensinos da psicologia espiritualista e dos demais estudos das ciências filosóficas, todo esse trabalho de restabelecimento tem uma finalidade primordial: içar o estandarte luminoso da nova revelação. Fecha aspas.
Então, em 20 de setembro de 1958, findadas as horas de conversa entre os dois amigos pela madrugada, Chico psicografou uma mensagem de Emmanuel que orientava, abre aspas, assim sendo, somos de parecer que impunha a si, como a proteção do Senhor, a disciplina necessária, oferecendo, se possível, 2 horas por dia ao trabalho de tradução paciente e cópia leal dos documentos a partir da ordem cronológica de sua produção, por ano de serviço, organizando as atividades preciosas com a cooperação profissional de alguém que possa lanhar os escritos em vibrações de sensacionalismo e cupidez, a fim de que o futuro encontre documentário habilitado a produzir seus frutos, incluindo não apenas o trabalho apostólico de Allan Kardec, mas também o esforço dos pioneiros. Fecha aspas. Naquele momento, o pesquisador Canuto Abreu já imaginava que a divulgação não ocorreria antes de sua morte. E pela orientação do benfeitor, um patrimônio de valor inestimável só agora começa a vir a público, permitindo que a sua missão, enfim, seja cumprida. Agora, finalmente, que esse tesouro escapou das mãos de ladrões, como disse Dr. Bezerra de Menezes, e que foi entregue ao seu verdadeiro dono, legítimo dono, que é a humanidade, nós estamos certos de que o legado de Allan Kardec é um patrimônio da humanidade que deve continuar iluminando o futuro do movimento espírita brasileiro, do movimento espírita mundo afora. Mas qual será de fato o papel do movimento espírita a partir destas informações, desse trabalho divulgado recentemente pela FEAL e por todos os trabalhadores envolvidos nessa pesquisa iniciada por Canuto Abreu? O que é que nós poderemos deixar para o futuro do espiritismo no Brasil e no mundo? É o que a gente pretende debater ao longo destes episódios. E claro que não há dúvidas de que os tempos são chegados para que toda essa informação, todo esse legado deixado por Allan Kardec chegue em todas as casas espíritas do Brasil e do mundo, para que de fato tenhamos paz e luz.